A graça e a paz, Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Vamos dar início à nossa aula hoje da Escola Dominical. Nós estamos iniciando agora a parte 2 do capítulo 4, né? E sobre o tema O Senhorio de Jesus, que está nos dando muito aprendizado, como nós falamos, o irmão Emerson na última aula falou. Primeiro tem trabalhado nas nossas vidas, para depois a gente trabalhar o tema em si e nós compartilharmos essa aula. Está sendo maravilhoso e estamos aproveitando o máximo para agregarmos juntos a palavra de Deus. Vamos orar, pedir para Deus nos abençoar essa aula e a gente já começa com um tema bem interessante, a da parte 2, amém? Senhor nosso Deus, nós te adoramos, que o teu Espírito Santo, ó Pai, através do teu poder, seja colocado em nossos corações e que seja a tua boca falando conosco. Abençoa, Pai, cada um desses que estão aqui assistindo a tua aula, que o Senhor venha abençoar a minha vida, a vida do irmão Emerson, que está trazendo este tema do Senhorio de Jesus. E obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado grandemente. E assim eu te peço que tenhamos uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós aprendemos na aula anterior com o irmão Emerson, e que era do capítulo 4, sobre Jesus humano e Jesus Deus, né? E aí ele mostrou muito que nós estamos trabalhando no alicerce da estrutura nossa espiritual, onde Jesus é o nosso grande alicerce, onde nós aprendemos sobre o Senhor Jesus, o senhorio dele, e ele mostrou muito sobre as suas divindades. E aí a gente traz uma sequência dessa aula, onde nós mostramos que, além dele ser o homem, veio como homem e como Deus, nós trazemos qual era a missão de Jesus aqui na Terra. É um tema muito importante para as nossas vidas. Quando nós entendemos a missão dele, nós entendemos o nosso papel como cristão. E isso é super importante, porque a gente começa a ter atitudes diferentes. E isso que nós vamos trazer, nós vamos fazer uma leitura inicial em João 1,32, tudo bem? Acompanhem comigo e aí a gente vai tratar o tema de uma forma que vocês compreenderão qual foi a missão de Jesus aqui na Terra. João 1,32. E João testemunhou dizer: vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Esse tema vem nos mostrar, e eu resumirei em duas partes. Qual era a missão de Jesus? Jesus tinha uma missão que são, resumidamente, duas. Uma era resgatar e outra era redimir. Entenderemos o que era o resgatar e o redimir. O resgatar era uma missão de Jesus. As pessoas precisavam entender isso. Então, nós vivíamos numa sociedade que era complexa em estar tendo contato com Deus, em falar com Deus, em se aproximar de Deus. Então Jesus teve um papel, uma missão que Deus Pai lhes deu. E isso é muito importante. Porque todo o poder, toda a nossa vida, toda a graça, ela foi liberada pelo homem Jesus, antes de ser crucificado. E aí, através do Espírito Santo, que veio sobre ele no batismo. Os milagres que o homem Jesus realizou, começou a partir do seu batismo. Isso é importante a gente entender. Onde a palavra de Deus que diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. E maravilhosamente a gente tem versículos na Bíblia, por exemplo, Mateus 3,16. Batizado, que foi Jesus, saiu logo da água e eis que abriram os céus e viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Isso está em João 1,32 que nós lemos também sobre esse tema. Que o Espírito Santo de Deus entra na vida de Jesus e ele começa a ter Deus mudando vidas. Ele começa a mostrar às pessoas a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Era fazer com que as pessoas enxergassem nele que era possível chegar aos céus.
que era possível as pessoas enxergarem nele e fazer milagres. Que era possível as pessoas enxergarem nele uma mudança. Até então, ninguém tinha visto milagres de Jesus. Sabia que ele era uma pessoa diferente. Ele vivia como um homem. E, conhecendo ali as Escrituras, e ele era ali, fazia parte, Jesus começou, naquele batismo em onde João o fez, a ter essa mudança. Mas qual era o papel mesmo, número 1, que a gente falou, de resgatar o homem? Naquele momento, meus irmãos, muitas pessoas viram o que João Batista, que era um homem de credibilidade na sociedade, falaram que ele falou. Olha, este é o homem que batiza com o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, nós precisamos começar a entender que ele tinha um papel, Jesus, a missão de trazer pessoas a viver algo diferente. Vou dar um exemplo. Em João 1,38, quando João e André estavam ali junto com Jesus, eles não eram só discípulos, eles queriam saber assim, Jesus, onde é que você mora? Onde é que você fica? Eu quero conhecer mais de você. Ele não queria só estar com Jesus, ele queria estar mais com Jesus. Onde é que você mora? E Jesus levou, porque as pessoas queriam ver mais Jesus, estar mais perto dele. Então essa era a primeira coisa da missão de Jesus, trazer as pessoas. Venham conhecer o reino dos céus, venham ver o que Deus planejou para vocês. Então, quando a gente olha, por exemplo, em Lucas 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus estava ali e o diabo tentando dificultar a vida dele depois do batismo, e ele diz assim, olha, está escrito. Quando a gente entende que está escrito na Bíblia, em Lucas 4 você vai ver lá, vocês podem ler, não vou trazer todos os detalhes, mas você vê que quando ele é tentado, ele fala assim, está escrito. Aí de novo ele está tentado, está escrito. E de novo ele foi tentado, ele disse, está escrito, dito estás, né? Veja lá, para de me tentar, porque Deus já ensinou o que tem que ser feito. Então ele quis mostrar para nós e para todos que a gente tem um lugar para se consultar, para ver que ninguém vai nos confundir. Está na palavra de Deus. Então Jesus começou a mudar e as pessoas começaram a ver. Lembra o primeiro movimento que teve quando Jesus estava ali junto, e lá em João 2 está escrito? O primeiro evento que os discípulos participam, e eles perguntam, Jesus, onde nós vamos? Nós vamos para a igreja, né? É o máximo, é o mínimo que nós, ou o máximo que nós imaginamos, né? Não. Nós vamos para um casamento. Casamento é casamento. Só que quando ele vai para aquele casamento, ninguém conhece os milagres dele. A pessoa que o convidou, que era a casar, era conhecido, gostava de Jesus. Só que chegando lá, faltou suco, vinho. E todo mundo sabe que era algo muito importante na história de um casamento naquela época. Então Jesus faz um milagre. Só que pensem, ele fez um milagre, transformou a água em vinho. As pessoas que estavam ao redor, o que imaginou? Este aí é o Filho de Deus, ele fez milagre. Foi um dos primeiros milagres? Meu Deus, como pode? As pessoas começaram a olhar para ele. E de onde vem essa sabedoria? Esse era o papel de Jesus, a missão dele. Trazer pessoas, ó, vocês estão vendo? Eu tenho contato com Deus, o Espírito está em mim. Bom, não foi só isso. Lembra quando Jesus levou os seus discípulos para uma pesca? E ali de manhã todos aqueles homens que conheciam da pescaria falaram, não, essa hora Jesus, levar a gente para ir para uma pesca aí no meio do mar? Não. Jesus falou, não, leva lá no lugar mais fundo. Ah, ele não entende. Lugar fundo não pega peixe. E Jesus falou, joga as redes. E vocês sabem, né? Está lá escrito em Lucas 5. Acontecem milagres. E os discípulos falam, que sabedoria, de onde vem? Quero resgatar. E Jesus começou a resgatar na vida deles, resgatar na vida daqueles que estavam no casamento. E as pessoas começavam a mudar. E isso era a missão de Jesus, mudar pessoas, viver diferente. Então, essa é o papel do nosso Senhor. Muda. Quando você olha lá em Marcos 2:5, lá em diante, a gente vê que teve um aleijado. Uma história que a gente vê muito
quando a gente aprofunda no tema, diz que eram alguns amigos, viram que tinha um aleijado que era tudo contorcido, não conseguia nem se alimentar direito, dificuldade terrível, desprezado da sociedade. Em resumo isso. E disse que Jesus estava passando por ali, eles pegaram as roupas amarradas e colocaram, porque eram multidões rodando já, começando a ver e resgatando pessoas, Jesus resgatando. E colocou aquele homem que não podia andar, dali naquele lugar, e Jesus quando olha e vê a fé daqueles homens e daquele aleijado, diz, olha, ande, levante. E o milagre acontece. Você percebe que até o aleijado que estava ali aconteceu isso. Então Jesus começou, a multidão começou a olhar e falar assim, este é o Filho de Deus. E começou a resgatar mais pessoas. O que eu quero mostrar para vocês é que várias partes na Bíblia, Jesus começou a resgatar. Saia da onde você vive, do jeito que você está vivendo. Vamos fazer diferente. Vamos seguir. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Quando eu digo isso, ia ser até um pouco mais à frente, mas eu percebo que algo que frustra o diabo, que frustrou o diabo, um dos versículos que mais me chama a atenção quando frustra o diabo, quando o diabo pôde ouvir. Quando Jesus diz lá, quando Deus diz lá em Mateus 3,17, diz assim, ó, este é o meu filho amado, em que eu me agrado. Não tem como, meu irmão. Ele estava resgatando, o diabo sabe qual era o papel, qual era a missão de Jesus, resgatar pessoas para viver a eternidade, para estar perto de Deus, para se aproximar do Senhor. Esse é o Senhor quem serves. Esse é o Senhor em que eu sirvo, que muda, que faz a diferença na vida das pessoas, daquele que estava separado do mundo, daquele aleijado, daquele que estava doente, daquele que estava numa festa e ia passar uma vergonha, mas Deus estava ali junto com ele. Essa é a presença do Senhor Jesus. Ele veio para trazer pessoas para se aproximar de Deus. Não é só o criar do milagre. Eu estou mostrando milagres, mas o papel principal do nosso Senhor é mostrar que você pode chegar aos céus e falar com o Pai. Você pode ter o Espírito Santo no seu coração e mudar a tua vida. E a gente vê mais à frente que teve um dia, esse é interessante, em Lucas 7, que teve um velório. As pessoas estavam lá, uma viúva, com um filho único, morto, saindo da cidade e Jesus entrando. Jesus se compadece por aquela viúva chorando. E você percebe que naquele momento a gente enxerga que Jesus se aproxima do caixão e diz para a menina, levanta-te. Irmãos, olha que tremendo. Lá no 7, versículo 16 diz assim, todos, Lucas 7, versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Chamaram de profeta, chamaram de filho de Deus, algo diferente. E o que Deus estava, o que Jesus queria fazer? Era isso, resgatar. Levanta, anda. Esse era o papel número 1 de missão de Jesus, resgatar as pessoas. Só que quando a gente olha, por exemplo, você vê a história da filha de Jairo. Teve uma situação que estava lá escrito lá em Marcos 5. Jesus fez milagre. E as pessoas que estavam ao redor? Os discípulos. Mudam. Fazem diferente. Eu quero conhecer mais Jesus. Esse é o Senhor que eu sirvo, que você serve. Quando a gente vê a história que Jesus teve num lugar que alimentar 5.000 pessoas, 5 pães, 2 peixinhos, um milagre da alimentação. O que aquela multidão que estava ali imagina? Resgatando. É Deus presente aqui na terra. É Ele fazendo milagres. Ele pode falar com Deus. Quando você vê Jesus junto com seus discípulos num barco, Jesus se aproxima do barco andando por cima do mar. E Pedro até se... É Jesus? É Jesus? Jesus estava mostrando para as pessoas que Ele era Senhor.
e que ele tinha um papel de fazer pessoas mudarem. Vocês precisam crer em Deus. Ele está comigo, Ele está em mim. Sou eu, estou aqui porque a minha missão é fazer vocês falarem com o Pai. A minha missão aqui é fazer vocês olharem para o céu. A minha missão aqui é fazer vocês serem diferentes. Milagres acontecendo em multidões de pessoas vindo, se capturando do que Jesus é. Essa era o papel, a missão de Jesus. E você vê que hoje na história do mundo, onde Jesus está? No mundo conhecido. Por quê? Porque ele era o papel, a missão colocada, que Deus deu a Jesus naquele momento para se fazer. E ele veio como homem para isso. Porque o diabo sempre tinha na cabeça que assim, o pecado veio do homem, o pecado não vai sair por um homem, porque o homem é pecador. Mas Jesus teve a missão, eu irei como homem, para mostrar como chegar a quebrar todas essas barreiras. E ele morreu sem pecado, porque o papel dele era esse, resgatar nós do mundo que vivíamos. Aqueles que não tínhamos mais solução, agora tem. Aquele que a sociedade rejeitou, agora é diferente. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Lázaro, a história dos homens, de 2 homens cegos que foram curados, tem muita história. Tanto é que a gente começa a ver, não vou trazer todas porque o tema nosso hoje, parte 2, vai ter até a parte 3, com certeza que não vai dar tempo de fazer tudo hoje, mas assim, era resgatar as pessoas. Era mostrar para as pessoas quem era esse Senhor. Então esse era o papel, missão de Jesus. A primeira missão dele. Só que quando a gente começa a entender isso, e a gente começa a olhar, a gente percebe que não foi fácil para os discípulos. Não foi fácil para as pessoas que viviam ao redor. Eles tinham que quebrar paradigmas. Eles tinham que se desafiar. As coisas não mudaram de uma hora para outra. Eles tinham que conhecer mais, se aprofundar na palavra de Deus, conhecer mais as Escrituras, ter mais contato com o Senhor, falar mais com Ele, porque iam mudando a atitude das pessoas e as pessoas iam fazendo maravilhas. Mas tudo, meu irmão, começou por um batismo, os milagres, o Espírito Santo entra na sua vida. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito entra na nossa vida. Quando você está ali e fala, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Então Jesus, ele entra em você, através do Espírito Santo. E tem algo maravilhoso que a gente pode falar aqui, que está em João, esse é legal, de você saber, está bem claro, João 14, 12. Isso, a gente vê muito que é importante termos esse conhecimento. Quem é o nosso Senhor? Esse é o nosso Senhor. 14, 12 diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores, também fará. Porque eu vou junto para o Pai. Irmãos, é tremendo essa mensagem. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardarás os meus mandamentos. Deus aqui dá a informação. Esse é o meu Senhor. Esse é o seu Senhor. A gente pode fazer milagres até maiores. A gente pode fazer milagres. Mas o que é o mais importante é que você pode ter o contato com Deus. Coisas que não podia ter. Pessoas podiam se resgatar. E aí eu quero ir um pouco além para a gente ir para o ponto 2. Mas até aqui ficou claro que Jesus começa a resgatar pessoas. Olha, venham. Eu sou o Senhor. Eu vim aqui para mudar. As pessoas podem ter contato com Deus. Podem fazer milagres. Podem fazer. Até que vocês possam perceber, os discípulos de Jesus não estavam fazendo milagres ainda. Quando Jesus parte, vai para o céu, o que acontece? Os discípulos ficam lá em Atos, numa casa, esperando. E de repente vem do alto, o Espírito Santo entra na vida deles. E o que acontece naquela hora? Eles mudam.
Eles fazem diferente. Homem que era gago começou a evangelizar e evangelizou muita gente. Paulo mudou a vida. Sabe? Pessoas mudam quando o Espírito Santo entra em você e você se transborda. Não tem que segura. Porque é isso que Jesus nos ensina. Milagres maiores farão. Então Jesus começa a resgatar e os discípulos começam a fazer as mesmas coisas e outras pessoas começam a fazer as mesmas coisas e chegam nós. E nós estamos aqui porque chegamos através do Espírito Santo à nossa vida. E nós temos para isso. Então esse é o Senhor que nos traz. Esse é o Senhor que nos forma, que nos fala o que tem que ser feito. Então, para a gente ir, então ele resgata essa multidão, mostra que a gente pode ser até mais do que ele foi, porque ele está junto com o Pai, está com a gente, está no nosso coração, guardamos os mandamentos. Por que guardar os mandamentos? Porque atitudes como o diabo queira te cutucar, queira te falar, você diz. Eu lembro muito, uma coisa mais marcante da minha vida, eu sempre conto, foi quando um grupo de amigos de trabalho queriam me envergonhar diante daquele grupo que tinha mulheres e tinha homens, e dizer, olha, por que só você homem não bebe? Ah, é porque seu pastor ou sua pastora não deixa. Eu digo, em Eclesiastes diz, eu posso beber tudo, eu posso fazer de tudo, mas nem tudo eu quero, nem tudo me convém. Porque está escrito. Então quando a gente tem alguma mensagem no nosso coração que Deus nos ensina, e quando você olha ali, por exemplo, Jesus, quando o diabo tenta lá em Lucas 4, tem uma parte lá que eu fico até admirado quando a gente vê o tamanho do conhecimento de Deus, com Jesus com o Pai. Que ele fala assim, mas a Bíblia está escrito que tem que fazer isso, lá o Satanás tenta. Está escrito lá que se você fizer isso, os anjos vão lá e te seguram lá embaixo. E Jesus fala assim, não tenta, não tentarás ao Senhor. Está escrito, mas não vou tentar a Deus. E ele começa a falar, não, está escrito. Então quando nós conhecemos e nós temos experiências com isso, a gente começa a viver diferente. Então, guarde os mandamentos para continuar nisso. Mas vamos na sequência dizer o que é a parte que Deus resgata e agora vem a redimir. O que é o redimir? O redimir do pecado é que Deus falou assim, olha, calma aí. Você está triste? Você está doente? Você é um aleijado? Você é um cego? Você não... Eu vou levar lá na cruz tudo aquilo que você tem de dor. Você não vai ter dificuldade na sua vida. Quando eu digo dificuldade você não sofra, não coloca no seu corpo o problema, mas o seu corpo vai ser momento do Espírito Santo. Mas eu sou pobre, eu sou gago. Eu vou levar tudo que é ruim, tudo que você sofre de dores, vai para a cruz. Eu peço ao Pai, até que na cruz ele falava assim, Senhor, está dolorido, está horrível, mas faça a tua vontade, porque eu quero todos redimidos, todos livres, todos salvos, todos cheios do poder de Deus. Então Jesus, ele traz, esse é o nosso Senhor. Ele falou, vou trazer essas pessoas, só que eles não vão ter dores de consciência de que, eu sou da tribo tal, eu sou do país tal, eu sou um pobre. Não, você é filho de Deus. Você fala com o Senhor, você fala com Deus. E eu vou levar, se você estiver doente, estou levando na cruz. Confie em mim, eu vou levar tudo. Antes tinham que no passado matar um cordeiro para tirar o pecado. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vou resgatar vocês. Ninguém vai dizer para vocês que vocês não vão para o céu. Vocês vão para o céu. Creia, eu estou com o Pai. Você vai sim para o céu. A salvação eu lhes dou. Está escrito na palavra de Deus. De sorte que tudo isso nosso Senhor nos deu. Essa é a coisa que é o que nós precisamos estar convivendo e vendo o nosso papel de fato. E aí eu quero deixar aqui que muitas vezes sabemos que Deus não ouve a pecadores. Está escrito em João 9,31. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, ele ouve. Quando você estava no mundo do pecado, Deus não ouve, porque você está perdido. Mas quando você aceita, entra, compreende, como tudo aquelas mensagens que a gente colocou do passado, das pessoas que estavam sofrendo e que eram excluídos, o que eu trouxe aqui, pessoas excluídas. Não era uma festa de um rico, era uma festa que faltou suco. Não era milionário, tinha dificuldade. Deus foi na festa dele.
Deus foi na festa daquela pessoa que também tinha. Foi na situação de pessoas que estavam doentes, viúva. Lá estava enterrando seu filho, saindo da cidade, e Jesus vai e resgata. Jesus foi nessas pessoas. Então, quando ele nos coloca que ele veio nos dar a salvação e que nós precisamos fazer isso e redimir a nós, ele nos pega como se pegasse no colo e disse: olha, você no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, já venci o mundo. Eu já venci. Às vezes você vai passar por uma dificuldade que algum momento eu tenho, você tem. Não vai dizer que eu não tenho dificuldade, que eu minto. Eu tenho dificuldade, você também tem. Mas tenha uma certeza, Jesus está contigo no barco. Se você está ali e está turbulência esse mar aí, ele está contigo. Ah, mas eu estou doente. Jesus está contigo. Olhe para os céus e de lá vem o socorro. Ele quer é que nós olhamos para Deus. Ele quer que nós vamos ter o contato com Ele. Milagres acontecem também. Até maiores, como ele diz. Mas o mais importante é que o Senhor está conosco. E a pergunta é a seguinte: e você? Quantos anos terá para completar o propósito de Deus para a sua vida? Quantos anos você precisa para completar esse propósito? Antes do homem ser crucificado, não havia nenhum poder divino na face da terra, a não ser o poder do Espírito Santo, que estava sobre ele, que era o poder que estava sobre as vidas hoje. Mas nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda maior. Mas dessa forma, o papel de Jesus aqui na terra, antes da ressurreição, era de redimir. Pagar a nossa dívida dos pecados, de nos resgatar do pecado, de nos salvar, tirar da escravidão maligna, que estavam na escravidão, presos, isolados, não podíamos ter contato com Deus. Você não pode chegar na igreja, não pode adorar ao Pai. Era necessário que viesse um homem, que esse homem vencesse o diabo, porque aí seria uma luta mais ou menos igual. O diabo não tem mais poder sobre nós. Em nome de Jesus, ele não chega. Ele se afasta. Quando Jesus começou a mostrar para ele que ele conhecia, o diabo se afastou, falou: não tem jeito, Jesus venceu. Eu não consigo mudar. Ele conseguiu. Eu fiz tudo para ele. Eu mostrei para ele que se ele pulasse lá, o anjo ia segurar ele. Ele falou: não vou ter. Ele sabia quem era. Então venceu. Mas de fato, nós precisamos compreender esse tipo de situação, qual era o papel do nosso Senhor. Ele resgata, ele redime, ele tira esse pecado da gente, e que a gente tenha que ter tranquilidade daqui para frente, onde nós somos libertos. Nós não precisamos ficar mais pedindo: oh, Deus, me salva. Ele é a salvação. Jesus é a salvação. Ele é o caminho. Vocês vão aprender em aulas à frente, por isso que a gente está falando por fases, que tem algo muito importante quando a gente fala: olha, esse é o caminho. Esse é o único caminho. Mas você vai enxergar que tem algo que a gente precisa entender, que muitas vezes não fica claro, e a gente acha que eu já estou no caminho, está tudo certo. Tem algo que a gente precisa reforçar, e será nas aulas próximas à frente. E que é importante hoje nós entendermos: ele resgatou multidões, e o que ele espera de nós? Façamos o mesmo. A partir do momento que você é resgatado, você entende o seu papel de missão que Jesus trouxe, de resgatar pessoas, aí você sabe que você está livre, liberto, meu irmão. Olha, sou de Cristo, nada me impeça de falar, nada me impeça de viver, nada me impeça de... Se eu estou doente, eu estou bem. Se eu estou bem, eu estou bem. Se eu estou sem dinheiro, eu estou bem. Se eu estou com dinheiro, eu estou bem. Porque é Deus na sua vida. Livre. Sou livre para adorar e exaltar a Deus. Vamos pedir a Deus a bênção, e nós temos que usar isso para seguir a missão de Jesus. Você precisa seguir a missão de Jesus. Eu preciso seguir a missão de Jesus. Mostrar às pessoas o que Jesus é, que muda. Então eu quero terminar, para a gente não adiantar muito. Tem a parte 3 da lição 4, onde eu quero deixar aqui aberto para vocês terem um pouco de noção, que é assim: nós temos 3 opções que nós vivemos, que são realidades. A gente precisa saber: a gente vai apropriar dessa salvação, a gente rejeita a cruz, ou a gente vai usar o Jesus como servo.
Sabe, são coisas que a gente precisa entender agora, nós. O papel hoje é a missão de Jesus. O que é a missão dele para a sua vida? É essa a missão. Ele trouxe você, você agora pode ter liberdade para viver, a salvação é garantida, porque ele é a salvação, ele traz a libertação, ele faz a gente se confortar. O Espírito Santo esteja em sua vida, que tenha uma semana abençoada. Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, que é uma aula super importante, que é a missão de Jesus. Se deixar o Emerson para colocar de novo, vai trazer outras tarefas, outras aulas sobre o tema, que é muito importante saber desse tema. Tem muita coisa ainda para a gente abranger, mas dois pontos importantes é que ele traz a gente, redireciona, e a gente agora é livre. Tenha uma semana abençoada e que Deus abençoe, e eu vou orar para pedir para Deus abençoar cada um de nós nessa semana. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua orientação espiritual em nossas vidas, que o Espírito Santo habite na vida de cada um desses que aqui assistem. Abençoa, Senhor, e que nós entendemos a missão de Jesus, e que nós, a partir da semana que vem, na próxima aula, entendemos qual é a nossa missão, se nós escolhemos a missão que Jesus nos deu. Por isso, Pai, nosso alicerce que nós estamos aprendendo de conhecer a Jesus, seja fortalecido na vida de cada um daqueles que estão aqui agora assistindo, Pai, esta aula. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos e irmãs, jovens também. A aula é para vocês entender o quanto é importante essa missão de Jesus e a sua missão daqui para frente também. Nós estamos todos com uma missão importantíssima de conhecer cada vez mais Jesus. Deus abençoe.